Jesus. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Você está feliz de estar aqui nessa noite em nome de Jesus? Se você não fez isso, cumprimenta a pessoa que está do seu lado. Diga para ela, fala que bom que você veio. Deus vai ministrar o seu coração em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Aleluia. Olha para cá, irmãos. Quero pedir a sua atenção a partir desse momento. Procure não conversar. Eu creio que essa palavra ela é específica. Hoje nós queremos orar com você. Você que chegou aqui, você precisa de oração. Você que está enfermo, eu quero dizer para você que a enfermidade não é de Deus. Deus não tem prazer na sua doença. O Senhor, Ele quer te curar. O Senhor quer te abençoar. Alguém pode dizer amém? E o tema da mensagem de hoje é justamente esse. Como o Senhor vê o enfermo. Como que Ele vê o enfermo? Você precisa entender isso. Você precisa ter essa luz, essa revelação. E entender que Deus, Ele quer te curar. Pastor, como assim? Você precisa entender. Irmão, você está tendo conversa. Aleluia. Deixa eu te contar algo. A Bíblia diz lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Eu quero te dizer que nós vivemos num mundo caído, onde é governado pelo diabo e os seus anjos. Você precisa entender que o diabo não está brincando comigo e com você. Você precisa entender que uma das formas do diabo atacar é justamente tocando no seu corpo, mandando espíritos malignos, mandando enfermidade. E uma das manifestações justamente é essa, é a doença. Por quê? Porque o diabo, ele trabalha para te seduzir, te segurar, te prender. Mas tem muita gente que ainda não entendeu. Tem muitos irmãos que ainda não compreenderam. E quando eu digo isso para você, eu estou me referindo ao legalista. Porque o legalista, ele tem essa atitude, muitas vezes, de condenar. Ele vê o enfermo e a primeira coisa que vem na cabeça dele é: pecou, errou, aprontou. É por isso que agora Deus está pesando a mão. O legalista tem essa atitude. Ele chega e fala: não, é disciplina de Deus. Ele não tem um olhar amoroso. Ele não tem um olhar de compaixão. O legalista, ele age literalmente como alguém que é um acusador. Mas eu vim aqui para te contar que não é esse o padrão de Deus. Olha para cá. Sério, irmãos. Eu quero muito a sua atenção nessa noite. É sério que eu vim tratar com você nessa noite. Imagina comigo. Eu sou um pai de 3 filhos. Sou seu pastor. Agora imagina num belo dia eu acordar e os meus 3 filhos estarem mortos. Imagina que durante esse dia, depois de ter os meus 3 filhos mortos, chega a notícia que eu perdi todas as minhas economias, toda a minha riqueza. Tudo que eu construí, todo o meu patrimônio foi embora. Como é que você vai tratar comigo? Qual que vai ser a sua postura para comigo? Você vai ter a postura de chegar e falar: não, pastor, estamos juntos, estou aqui com o senhor. Ou qual que vai ser a sua atitude? Tem pecado, esse pastor tem pecado, eu não vou ficar nessa igreja, eu vou embora dessa igreja. Tem alguma coisa errada. Como é que ele perde tudo de uma única vez? Como é que acontece dele perder a família de uma vez? Observa. Eu só estou te narrando uma história, essa história é bíblica. Essa história é a história de Jó. Foi isso que aconteceu com Jó. A Bíblia fala que no único dia, Jó, ele perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. Mas qual que é o problema da história de Jó? É porque a Bíblia narra lá no livro de Jó, no capítulo 4, a respeito dos amigos de Jó. Porque uma das atitudes dos amigos de Jó é justamente tacar a pedra. O que você fez? Aonde que você aprontou? O que você fez de errado para você merecer tamanho castigo? Essa é a atitude do legalista. Essa é a atitude de alguém que ainda não percebeu o coração do Senhor. É por isso que a palavra de Deus, lá em Isaías 42, coloca para mim. Isaías capítulo 42, versículo 3. A palavra de Deus diz:
não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Você sabe, na linguagem de hoje, na versão da linguagem de hoje, o texto ficaria da seguinte maneira: não esmagará um galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Com toda a dedicação, ele anunciará a minha vontade. Por que eu estou te contando essa verdade nessa noite? Que não é da vontade do Senhor que os seus filhos sofram. Não é da vontade do Senhor que não haja nenhum. É da vontade do Senhor que ninguém fique enfermo. A vontade do Senhor é curar cada um de nós. Alguém pode dizer amém? E eu vim aqui justamente para liberar uma palavra de vida, uma palavra de fé, para que você seja curado nessa noite. Você não precisa sair daqui da mesma maneira que você entrou. Talvez você está aqui agora mesmo, sentindo dores no corpo. Talvez agora mesmo você tem dores na alma. Talvez agora mesmo o diabo está te condenando. Estou te falando porque são ataques do diabo que vêm justamente para minar a nossa fé. Mas hoje eu quero te contar. Eu quero te mostrar 3 histórias. 3 ocasiões em que o Senhor, como ele via o enfermo, qual era a atitude do Senhor em cada uma dessas circunstâncias, qual foi a perspectiva que o Senhor usou para liberar cura na vida dessas pessoas. Alguém pode falar, pastor, como assim? A Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 9, Mateus 12, 9, a palavra do Senhor diz: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-los, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Guarda isso aqui. Guarda isso aqui, porque isso aqui é uma chave para nós nessa noite. Isso aqui o Senhor está diante dos fariseus. E os fariseus são aqueles que guardam a lei. Os fariseus é aqueles que andam segundo o esforço próprio. Eu estou te falando porque os fariseus, eles sempre têm uma postura de saber o que está acontecendo, o que você fez de errado. É o seguinte, será que isso não é consequência dos seus pecados? Será que você não está vivendo uma maldição na sua vida, justamente por não ter seguido a lei? É por isso que você vai ouvir em cada uma dessas 3 histórias que eu vou compartilhar com você, que o sábado está ali. E o Senhor está ali para confrontar o sábado, para confrontar o fariseu. Mas continua comigo. Ao que lhe respondeu: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Preste atenção, a pergunta dos fariseus sempre vai ser essa. Sempre vai ser essa: é lícito curar no sábado? Pode alguém ser curado no sábado? Preste atenção, os fariseus sabiam. Eles sabiam que Jesus podia curá-lo. Eles sabiam que Jesus tinha poder para curá-lo. Mas os fariseus agora, eles estão na condição para questionar se no sábado é lícito. Eu estou te contando porque essa é a atitude do religioso. É gente que está preso na lei. Eu não posso ser curado porque eu tenho pecado. Eu não posso ser curado porque eu errei. É por isso que Deus não me abençoa. É por isso que as coisas não acontecem na minha vida. Mas você sabe, eu gosto porque o Senhor, volta para mim no versículo 12. Versículo 11. Ao que lhe respondeu: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha e no sábado, esta cair numa cova, não fará todo esforço para tirar de lá? Observa, essa aqui é a primeira leitura que você precisa fazer nessa noite. Será que o Senhor não vai tirar você da cova? Será que o Senhor não quer te tirar da cova? E ele começa dizendo: será que você não vai tirar a sua ovelha que cai na cova no dia de sábado?
Se o ímpio faz isso, se o legalista faz isso, muito mais o Senhor. Eu estou te contando porque o Senhor vem para mostrar o coração dele. O fariseu tinha uma atitude, mas a atitude do Senhor, o coração do Senhor é outro. Ele diz no versículo 12: quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Fala para a pessoa do seu lado, fala: você vale mais que uma ovelha. Jesus morreu na cruz por te amar. Fala para ela, fala: você é amado. Você é amado. Eu estou te falando porque, olha, o legalista sempre vai trazer um peso, uma angústia no seu coração. Mas o Senhor não. O Senhor quer que você tenha vida, e vida em abundância. O Senhor te aceita do jeito que você é. O Senhor te perdoa dos seus pecados. O Senhor, Ele quer te curar. O Senhor, Ele está dizendo para você hoje: não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, se você caiu numa cova, eu venho, estendo as mãos para te tirar da cova. Essa é a atitude do Senhor, esse é o coração do Senhor. Eu estou te falando porque é assim que Ele vê. Senhor, Ele tem essa postura de tirar as pessoas da cova. Ele cuida dos doentes. Mas tem gente que ainda fica com o pensamento: será que Deus vai me curar? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me tirar dessa condição? Eu não fiz por merecer. Eu não sou bom o suficiente. Observe, é a mentalidade da lei, do merecimento. Está em oposição à postura do Senhor. Vamos imaginar. Imagina um dos meus filhos. Eu estava pensando, eu estava pregando no primeiro culto e me veio à mente essa historinha, imaginando essa cena. Na porta da minha casa tem um bueiro. Vamos imaginar que o bueiro agora está destampado. E eu vou pegar meu filho mais peralta, é o Enzo. Tem um assim na sua casa? Agora o Enzo vai e começa a correr ao redor da minha casa até que ele cai no buraco. Quando ele cai no buraco, o que você acha? Você acha que como pai eu vou chegar e falar assim: bonita, hein, Enzo? O que você aprontou, meu filho? Por que você caiu no buraco? O que você fez de errado? Me conta. O que você fez para cair nesse buraco? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que meu filho quer discutir comigo a relação? Você acha que meu filho quer saber de mim? Sinceramente, se eu amo ele, eu vou tirar ele do buraco? Ou nós vamos discutir por que ele caiu no buraco? Agora pense do meu lado, em sem consciência. Eu sou pai. Você acha que eu vou ficar assim: muito bonito, hein, rapaz? Muito bonito. Você fez isso e agora quer que eu venha te tire do buraco? Vamos saber primeiro por que você entrou no buraco. Vou não. Eu sou pai. Na hora que o meu filho deu berro e ele gritar: pai! É só para você acordar. Pai! Olha lá, até as crianças acordaram. Olha para cá. Na hora que ele gritar, eu pararei tudo. Eu paro tudo para tirar meu filho do buraco. Eu estou te falando porque esse é o coração do pai. Quando alguém está no buraco, ele não vai vir para perguntar qual é o problema. Ele vai vir para resolver o problema. É por isso que nós precisamos ter a mente do Senhor, ver como o Senhor vê. Precisamos sair do merecimento, da lei, da justiça própria. Eu estou te falando porque, olha, quando nós olhamos para a justiça própria, nós começamos a olhar para o pecado. Nós sabemos que o pecado desagrada a Deus, que a justiça própria não é um problema. É verdade. Mas eu vim aqui para te contar. O Senhor não está interessado nisso. O Senhor está interessado em te tirar da cova. Essa é a verdade. Eu gosto dessa passagem. A palavra de Deus lá em João capítulo 9, versículo 1. A Bíblia fala de um acontecimento onde alguém chega diante do Senhor e ele é cego. E olha o que a palavra de Deus diz. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os discípulos perguntaram: mestre, pastor, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Observe, até os discípulos naquele momento, eles estavam andando pelo merecimento. Quem foi que errou? Foi ele ou foi os pais dele? Para que ele nascesse cego? Conta para nós, ó mestre. Fala para nós. Eu gosto da atitude do Senhor.
Olha qual que é a resposta do Senhor, versículo 3. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e diga para ela: as obras de Deus vai se manifestar na sua vida. Fala para a pessoa que está do seu outro lado: as obras de Deus vai manifestar na sua vida. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Eu estou te falando porque essa deve ser a atitude do homem e da mulher de Deus. Eu não tenho que ficar perguntando qual foi o erro. Eu não tenho que ficar perguntando qual foi o pecado. Eu não tenho nem que ficar perguntando qual é a doença. Eu tenho que dizer para as pessoas: há suprimento dos céus para você. Há suprimento de Deus para você hoje. Você vai ser curado hoje. Deus quer te abençoar hoje. Eu estou te falando porque há uma diferença. Na velha aliança a pergunta era: quem pecou? Na nova aliança eu quero dizer para você que ninguém intentará acusação contra os eleitos de Deus. Essa é a promessa de Deus lá de Romanos. O que é a palavra de Deus? Romanos 8,33. Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus nessa noite? Eu estou te dando uma chave. A ótica do Senhor. Aprenda a olhar na ótica do Senhor. Na ótica do Senhor. O Senhor, Ele quer te livrar da poça. O Senhor quer te tirar do buraco. Ele não está perguntando qual é o seu pecado. Mas há um segundo exemplo aí na sua revista. A palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 13, versículo 11. Lucas capítulo 13, versículo 11, a palavra de Deus ainda diz: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos andando encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que a pessoa deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado e não no sábado. Disse, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Observe esse quadro. A Bíblia está falando a partir do versículo 11, volta lá para mim, a partir do versículo 11, que o Senhor, de uma forma miraculosa, Ele tocou numa mulher enferma. Ela estava endemoniada. Eu estou te falando porque Jesus curou aquela mulher de uma forma impressionante. Ele virou para ela e falou: seja curada, endireita agora. Aquela mulher há 18 anos, ela andava dobrada, mas naquele momento, naquela ocasião, ela teve um encontro com o Senhor. E naquele encontro o Senhor a curou imediatamente, instantaneamente. Aqui tem uma chave espiritual para nós, porque a Bíblia fala que ela foi liberta. Ela foi liberta naquele momento, mas observe que Jesus, em nenhum momento, Ele parou para perguntar: qual é o demônio? Qual é o seu nome? É legião? É principado? É potestade? Deixa eu te falar. Eu sei que muitas vezes na batalha espiritual, nós queremos questionar, nós queremos perguntar: quem foi? Qual é o demônio? Olha, se tiver ocasião, você pode até fazer, mas eu estou te mostrando um princípio espiritual. A nossa atitude deve ser a de expulsar o demônio. Nenhuma casta maligna tem poder sobre a vida das pessoas. Eu posso ouvir um amém? O diabo não tem legalidade na sua vida. O diabo não pode permanecer. Satanás e seus demônios não têm legalidade sobre o corpo de ninguém. Por isso nós precisamos rejeitar toda doença, toda enfermidade no corpo das pessoas. Alguém pode dizer amém?
Mas acontece algo terrível naquele momento. O que aconteceu? O líder não ficou feliz. O líder não gostou do que tinha acontecido. A Bíblia diz no versículo 14, volta lá para mim, no versículo 14, o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, olha o sábado aparecendo novamente. Essa é a atitude do fariseu. Não, peraí, hoje não é dia de curar, hoje ninguém pode ser curado. E ele fala, olha, 6 dias há em que se deve trabalhar. Olha o merecimento batendo na porta, olha a justiça própria batendo na porta. Você tem que trabalhar, você tem que fazer para merecer, para receber. Tudo tem a ver com isso. Preste atenção. É uma atitude. Você trabalha para depois você ser curado, mas não no sábado. Olha que absurdo, olha que atitude terrível. Mas é nessa hora que o Senhor manifesta o seu poder. É nessa hora que o Senhor manifesta o coração dele. Ele quer curar, e eu digo para você, Ele vai curar nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, como que Ele vai curar? Quando que Ele vai curar? Como? É de maneira simples, apenas pela imposição de mãos. Mas eu vou te falar, Ele cura, não é porque você merece, Ele cura porque Ele quer manifestar o amor dEle. Essa é a atitude, não é pelo seu trabalho, não é pelo merecimento, estou te falando. É tudo por causa do coração do Pai. O coração do Pai, Ele quer manifestar na sua vida. Pastor, como assim? É nesse momento que o Senhor, Ele manifesta justamente o título do segundo tópico. Olha o que Ele diz no versículo 15, projeta para mim. Disse, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós, você não desprende da manjedoura no sábado, o seu boi e o seu jumento, para levá-los a beber? O que em outras palavras o Senhor está dizendo? O sedento tem sede. Quem tem sede vai beber. Quem bater a porta vai abrir. Quem busca vai encontrar. Em outras palavras, é isso que o Senhor estava dizendo. Esse era o coração do Senhor. Aquela mulher estava presa. Aquela mulher estava com sede de ser liberta, de ser curada, de voltar a viver. Eu estou te falando porque da mesma maneira, o Senhor, Ele quer manifestar na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua angústia, qual é a sua luta, mas eu sei de uma coisa, se você buscar o Senhor, você vai encontrá-lo. Se você pedir, Ele vai te dar. Estou te falando de um coração. Esse é o coração do Senhor, é assim que o Senhor manifesta. Alguém vai falar, pastor, como assim? Lá em João capítulo 4, versículo 14, João capítulo 4, versículo 14, eu gosto desse texto porque a palavra de Deus diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Eu vou te falar nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te saciá-lo nessa noite. O Espírito Santo vai tocar o seu coração nessa noite. Se você chegou aqui e você precisa de um milagre, eu quero te falar, você vai ser abençoado, você vai receber do Senhor. Essa é a promessa do Senhor para mim e para você. Eu estou te falando de uma chave ministerial, uma chave para a sua vida. Preste atenção, estou te falando porque aquela mulher, naquele momento, ela estava com sede, agora ela foi desprendida para beber a água que cura. O Senhor quer te curar nessa noite. Talvez sua ferida seja na alma. Talvez a sua ferida, ela seja de um sentimento que te aprisiona, um sentimento que te prende. Eu quero dizer para você nessa noite, troca hoje, decida hoje beber do Senhor, decida hoje viver em abundância de vida, decida hoje beber da água viva. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? Eu estou te falando porque essa é uma chave ministerial. A sua vida pode ser sim abençoada. Você não precisa ficar aí dobrado, preso no legalismo. Não. Seja curado hoje em nome de Jesus. Mas a Bíblia ainda cita um terceiro exemplo. A Bíblia narra lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 1. Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus,
para comer pão. Eis que o estavam observando. Ora, diante deles se achava um homem hidrópico. Pastor, o que é isso? Isso é uma enfermidade mais conhecida para nós como retenção de líquido. Retenção de líquido. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou, observa a atitude de Jesus. Olha a atitude de Jesus. Qual de vocês, se um filho ou um boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E isso não puderam responder. Preste atenção. É fascinante. É fascinante ver a postura do Senhor. O Senhor está sempre questionando o fariseu. O Senhor está sempre questionando o merecimento, a justiça própria. Pode ou não pode no sábado? Vocês são fariseus, me responde aqui. Vocês não vão curar no sábado? Vocês não vão dar de beber ao seu jumento, o seu boi, a sua novilha, ou seu filho? Observe a atitude do Senhor. É tão poderoso isso, porque Ele questiona justamente o dia de sábado. Sabe por quê? Enquanto Ele trabalha, você entra no descanso. Sábado é o dia do descanso. Sábado é o dia de você entrar na presença. O descanso é o Senhor. Ele é o Senhor na sua vida. Quando você descansa, Ele te cura. Quando você descansa, Ele manifesta o poder dEle na sua vida. Alguém pode dizer amém? Essa é a atitude do Senhor. Se um filho cai num poço, nós ficamos ali parados, como eu já adiantei para falar com os irmãos, para ser cuidadoso, para questionar detalhes do que aconteceu. Não! Nós simplesmente tiramos ele de lá. Eu estou te falando porque essa é a maneira como o Senhor, Ele nos ama. Essa é a maneira que o Senhor faz. Observe o quadro. Irmãos, deixa eu falar algo para você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por onde o Senhor passou, Ele curou. A Bíblia fala que Ele curou a todos. Todos que vieram para receber foram curados pelo Senhor. Não houve acepção de ninguém, a não ser dos fariseus. Porque os fariseus, de fato, não poderiam receber. A atitude do Senhor sempre foi essa. O Senhor não perguntou, preste atenção. Imagina as multidões que vinham até Jesus. Imagina, era gente com problema no casamento, era gente que tinha problema da imagem, era gente que tinha problema com dívida. Chegaram a Jesus todo tipo de pessoas, mas a Bíblia diz que Ele curou a todas. A todas. Eu estou te falando porque você vai perceber que a atitude de Jesus era justamente para confrontar os fariseus, para confrontar a justiça própria, o merecimento. Alguém vai falar, pastor, como assim? Observa, eles não receberam nada. Não receberam. Por isso eu vou te falar uma coisa. Não faça barganha com Deus. Pastor, mas eu acabei de fazer um jejum com Deus e até agora a minha bênção não chegou. Pastor, eu acabei de dar uma oferta, até agora a minha bênção não chegou. Cadê minha bênção? Deixa eu te falar em nome de Jesus. Saia dessa praga do merecimento. Para de andar na justiça própria. Tenha um coração correto diante do Senhor. O Senhor, Ele fala como? Como podemos receber a bênção de Deus? A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criada, entrou num sábado. Olha o sábado aparecendo de novo. É o Senhor confrontando mais uma vez a lei, o merecimento, a justiça própria. Entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia narra que, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Mas todos na sinagoga
tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir. Você sabe, Jesus ele estava narrando Isaías 61. Isaías 61. O Senhor estava narrando: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele me ungiu para pregar para os pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Em outras palavras, o Senhor veio para anunciar boas novas. As boas novas. Mas vamos ser sinceros, qual que é a boa nova que o pobre deseja ouvir? Será que um pobre deseja ouvir que a dívida dele aumentou? Será que um pobre deseja ouvir que a conta dele está no vermelho? Não. Não. Mas o pobre deseja ouvir que há esperança de prosperar, que ele vai prosperar, que ele vai ser abençoado. Preste atenção. O Senhor está dizendo: olha, eu vim para pôr em liberdade os algemados, aos cativos. Eu vim para curar os doentes. É para isso que ele foi ungido. Esse é o coração do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite que a atitude do Senhor é justamente essa. Mas você sabe, ainda nesse próprio capítulo, Jesus confronta os fariseus. Alguém vai falar: pastor, como que ele confronta os fariseus? Vai lá para o versículo 25, no mesmo capítulo. Agora o pau vai quebrar. A Bíblia diz, ela narra, Lucas capítulo 4, 25, ele diz: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Pastor, como assim? Jesus agora ele está confrontando, ele fala: vocês estão aí com essa conversa, vocês estão preocupados com isso, mas sabe, no tempo de Elias, havia muitas viúvas. Mas você quer saber de uma coisa? Nem o profeta Elias pôde fazer muita coisa em Israel. De fato ele fez uma viúva, a viúva de Sarepta. Mas Jesus não para por aí, versículo 27. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Observe, irmãos, quando Jesus faz essas duas referências, Jesus está falando de Elias e Eliseu, 2 profetas do Velho Testamento, e Jesus está confrontando os fariseus, e ele diz aos fariseus: você sabe, no tempo de Elias, no tempo de Eliseu, eles não puderam fazer muita coisa em Israel, a não ser a curar, abençoar uma viúva de Sarepta e Naamã, o sírio. Pastor, o que eles tinham em comum? O que eles tinham em comum é que os 2 não eram de Israel. Não eram, e por causa disso, não andavam debaixo da lei, do merecimento, da justiça própria. E por causa disso, eles puderam ser abençoados. Eu estou te contando algo muito sério nessa noite, porque você veio aqui nessa noite, e eu quero que você saiba, o Senhor, Ele quer manifestar cura sobre o seu corpo. Alguém pode dizer amém? Eu quero que você saiba que o Senhor, Ele tem provisão para você, Ele quer te curar nessa noite. Mas aqueles que estavam na sinagoga, ao ouvir o relato do Senhor, eles ficaram indignados. Eles ficaram assim, terrivelmente irados. A postura deles foi terrível. Olha o que o texto diz no versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Preste atenção. O Senhor, Ele faz questão de mostrar que não é pelo merecimento. Naamã e a viúva de Sarepta, eles receberam pela graça, de graça. Você quer receber nessa noite? É pela graça, é de graça. Não tem nada a ver com merecimento, não tem nada a ver com justiça própria. Eu estou te falando porque a bênção de Deus não é baseada na lei. A bênção de Deus, ela é de graça.
Eu estou te contando algo muito sério nessa noite, porque a cura não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Alguém pode dizer amém? Não tem nada a ver com a sua fidelidade, tem tudo a ver com a fidelidade dEle. Tem tudo a ver com o amor de Deus, não com quanto você ama. Olha, pastor, como assim? Deixa eu te contar. Você quer saber o quanto que Deus te ama? Olha para a cruz. Não olha para você, não. Não olha para o seu esforço, não, filho. Irmão, sério. Já estou encerrando. Porque eu quero orar com você. Mas o desejo do meu coração. Às vezes eu fico vendo alguns irmãos nos corredores, as conversas. Sinceramente, às vezes eu fico um pouco preocupado. Se de fato eles sabem que são amados. Eu estou te falando porque tem muitos irmãos. Eu te trato como irmão. Mas que ainda não sabem o quanto são amados. Muitos não têm revelação da cruz na sua vida. E aí você fica preso a relacionamentos, a grupo de pessoas que eu te falo, não te edifica em nada. Não coopera em nada. Hoje eu estou te falando como pastor, mas eu estou te falando como alguém que é discípulo. Eu estou te falando porque não é da vontade do Senhor que você viva preso à escravidão. Não é da vontade do Senhor que você viva enfermo. E estou te contando porque existem principados e potestades, existem demônios nesse mundo tenebroso, que estão atuando justamente para te prender. Eu estou te contando algo muito sério. É sério que eu estou te falando nessa noite. Não estou aqui brincando com você. Preste atenção. Eu vim aqui para te contar nessa noite que se você crer, haverá provisão para você. Se você crer, você vai ser curado. Se você crer, o seu milagre se manifestará hoje na sua vida. A Bíblia ainda narra, eu quero ler um último texto. O pessoal do louvor pode subir. Lá em Lucas capítulo 5, versículo 17. Projeta para mim. Lucas capítulo 5, versículo 17. A Bíblia começa dizendo: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei. Mais uma vez os fariseus estão em cena. Vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Curar. Vieram então, versículo 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Eu sou fã dessa história. Pastor, por que você é fã dessa história? Porque essa história conta a atitude de 4 amigos. Esses são verdadeiros amigos. Talvez você esteja aqui hoje nos visitando. Talvez alguém insistiu com você para estar aqui nessa noite. Essa pessoa ela está pegando no seu pé há muito tempo. E ela tem falado para você: vamos lá, vamos lá. Se dependesse daquele aleijado, ele jamais chegaria diante do Senhor. Ele jamais poderia ser curado. Mas aqueles 4 amigos, eles tiveram uma atitude de fé. Eles não observaram os obstáculos. Eles não observaram as dificuldades, as pressões. Pelo contrário, tiveram uma atitude de fé. Mas a Bíblia fala que quando eles abriram o eirado e eles introduziram aquela maca até o local onde o Senhor estava, algo poderoso aconteceu. Vindo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Olha para cá. Olha para cá, porque isso aqui é sério. O Senhor não está dizendo que ele estava sendo curado das enfermidades. O Senhor naquele momento ele disse:
os seus pecados são perdoados. Você sabe? Isso aqui é sério. É sério. Nós não sabemos o porquê de muitas enfermidades. Mas você sabe que a pior enfermidade deste século se chama depressão. E a depressão, ela acarreta em outras enfermidades. Nunca na história da humanidade. Eu não falei isso aqui no primeiro culto. Eu não acho que isso aqui é para o primeiro culto. Mas hoje à tarde, enquanto eu estava orando, preparando o meu esboço, eu lembrei dos jovens. Essa semana mais um influencer morreu de suicídio. Nunca na história da humanidade houve tanto suicídio, houve tanta depressão. Nunca se viu uma geração tão atacada pelo diabo. Eu estou te falando de algo muito sério. E o Senhor, Ele vem e libera. Estão perdoados os teus pecados. Sabe o que é mais interessante nessa história? Porque os escribas, versículo 21, sobe para mim. Os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este? Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus estava acompanhando tudo que estava acontecendo. Tudo. Jesus, olha o que a palavra de Deus diz. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Eu quero dizer para você nessa noite: você não tem que viver mais debaixo de pecado. Você não tem que viver debaixo de condenação. A enfermidade não tem que ter legalidade, domínio sobre o seu corpo. Hoje, a promessa de Deus, se você crer, se você tiver fé, levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, seja curado. Hoje, em nome de Jesus.